Olá, eu sou a Diana Vaz e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer um portfólio de artes visuais e ainda dando dicas de aplicativos gratuitos que você pode utilizar para deixar seu portfólio bem mais apresentável. E para que serve um portfólio de artes visuais, né? O portfólio ele é uma espécie de cartão de visita do artista. Nele você vai colocar informações que vão dizer para as outras pessoas quem é você. Então, você vai colocar informações da sua trajetória, da sua pesquisa como artista e os seus trabalhos mais importantes. E para que você vai utilizar esse portfólio? Aí o portfólio ele tem diversos objetivos e aí é a primeira dica de como você vai montar o portfólio, entender qual o objetivo. Você pode montar um portfólio para tentar entrar num salão de arte, por exemplo, ou mandar uma proposta de uma exposição para algum lugar, ou simplesmente para apresentar para algumas pessoas que têm interesse em conhecer o seu trabalho. Os portfólios, eles têm uma estrutura que são mais ou menos padronizadas. Então, eu vou mostrar para vocês qual é essa estrutura, quais as informações importantes para estar nesse portfólio, e aí eu vou mostrar alguns exemplos e dar algumas dicas de como vocês montarem. Vamos começar pela capa. Qual a informação que você deve colocar? Geralmente, uma capa de portfólio de artes visuais, ela não tem muita informação. Ela vai apenas o nome do artista e algumas pessoas colocam ali contato, fotos. Então, aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês, o artista Stefan Deutschnoff, ele coloca na capa o nome dele e já os contatos. Já a artista Marjo Mizumoto resolveu colocar uma foto dela do lado de uma obra, junto com o nome. O artista Alain Ju coloca o nome dele e escreve portfólio. Então, são algumas opções de como fazer a capa. Então, aqui temos 3 exemplos e você pode escolher qual você acha melhor de acordo com o seu trabalho. Então, eu vou mostrar agora essa estrutura que um portfólio tem que ter e a gente vai começar com o primeiro item, que é mini biografia. Como fazer a sua mini biografia? A mini biografia ela tem que ser um resumo de quem é você. A partir dela, as pessoas vão saber da sua trajetória, da sua pesquisa artística e do seu trabalho. Você vai começar, então, fazendo esse resumo com poucos parágrafos, colocando primeiro o seu nome, o ano de nascimento e o local de nascimento. Esse texto ele tem que ser um texto simples e escrito em terceira pessoa, preferencialmente. Você vai começar primeiro falando sobre a sua formação, se você estudou em alguma universidade, em algum ateliê, em alguma escola, se você aprendeu com alguma pessoa ou se você aprendeu sozinho. Você vai falar qual a sua técnica artística, se você trabalha com pintura, fotografia, instalação, enfim, qual a técnica que você utiliza. Qual a sua temática do trabalho, qual a pesquisa que você vem realizando. Você vai citar as principais exposições que participou. Isso se você participou de alguma exposição. Você vai falar primeiro as exposições individuais e depois coletivas e prêmios que possa ter recebido e informar se alguma obra sua está em alguma coleção. Um bom exemplo de mini biografia é essa do artista Felipe Cohen, que está no site da Galeria Milan, que representa o artista. Nele, a gente consegue ver a estrutura de uma mini biografia, começando com o ano e o local de nascimento. 1976, São Paulo, vive e trabalha em São Paulo. Depois, a mini biografia segue com um texto sobre o trabalho do artista. A prática de Felipe Cohen se desenvolve a partir da tensão entre as formas tradicionais e contemporâneas de dispor o objeto artístico e do estudo e resgate de problemáticas recorrentes na história da arte, com o intuito de reinterpretar e atualizar seus sentidos no presente. Essa tensão ocorre por meio da articulação de materiais nobres com objetos banais de uso cotidiano, criando assim tanto formas paradoxais que são obrigadas a conviver intimamente, quanto atualizações simbólicas de signos e gêneros clássicos em um processo dialético. Seguindo, o artista apresenta informações sobre a formação dele e as principais exposições que ele participou, informando primeiro as exposições individuais, depois as exposições coletivas.
E no final, o artista apresenta alguns prêmios que ele recebeu e fala também de algumas coleções onde tem trabalhos dele. Um outro exemplo de mini biografia que eu acho interessante apresentar para vocês é a do artista Nunca. Nela, o artista não fala ali de uma formação, de uma universidade, de exposições que ele tenha participado, mas ele apresenta, sim, algumas informações sobre como ele aprendeu a fazer arte, uma espécie de formação artística dele e um pouco sobre a técnica artística. Então vamos lá. Francisco Rodrigues, mais conhecido como Nunca, está entre os mais famosos artistas de rua brasileiro. Seu trabalho, que pode ser encontrado em várias cidades ao redor do mundo, ganhou reputação quando o Tate Modern fez uma grande exposição de arte de rua mundial em 2008, cobrindo as paredes externas do museu com obras de cerca de 15 metros de altura. Nunca começou a fazer grafite e pichação nas ruas de São Paulo aos 12 anos de idade, e ao longo das décadas seu trabalho evoluiu para uma forma mais pictórica. Embora feita com tinta acrílica ou spray, muitas vezes tem a aparência de estilogravuras ou gravuras, usando cores e estilos para evocar as antigas tradições do povo brasileiro e o choque entre as raízes tribais e a sociedade globalizada. Então, se você não tem uma formação artística de uma universidade ou várias exposições que você tenha participado, você pode usar essa estratégia como utilizada na mini biografia do artista Nunca, onde você pode falar como você aprendeu a pintar, como foi seu processo de formação artística que não envolveu uma formação mais tradicional. Seguindo a estrutura de um portfólio, muitas vezes os artistas colocam o statement, a declaração do artista ou algum texto que fala sobre o trabalho. Se for uma declaração do artista, esse texto é escrito em primeira pessoa. É você, como um artista, falando um pouco sobre o seu trabalho. Ou você pode convidar alguém para escrever um texto que fale sobre o seu trabalho. E aí esse texto estaria em terceira pessoa. Você pode começar falando sobre a sua prática artística. O que você utiliza, quais são os materiais que você usa para a sua produção, quais são as suas influências, se você tem uma influência tanto de outros artistas quanto influências intelectuais, conceituais. Nossa gama de influência ela é sempre muito grande. Enfim, você vai colocar na declaração do artista o que você quer dizer para o mundo e qual é o seu trabalho. É nela que as pessoas vão entender um pouco mais quem é você, qual a sua identidade artística. Agora eu vou mostrar um exemplo de declaração de artista. Esse é um portfólio da artista Marjô Mizumoto. Sou parte de uma história, embora que ainda em construção. Acredito que o simples ato de viver é político e o registro da vida é a história que deixamos para as futuras gerações. O agora é pura nostalgia. Queremos gravar palavras, momentos e sentimentos. Registrar tudo o que podemos hoje para o amanhã. Vivemos pelas memórias, sem elas praticamente não existimos. Por isso eu guardo, registro e coleciono momentos. São como souvenirs do tempo, lembranças de uma vida visitada, pequenas recordações cotidianas eternizadas em pintura. A minha pesquisa vem desse lugar nostálgico, da idealização romântica do trivial, do ordinário, da banalidade. Sinto que existe uma potência no comum. Penso a pintura como instante de um filme, ela é um fragmento de uma história em movimento. São cenas editadas digitalmente e idealizadas em cada detalhe, quase utópicas, às vezes sentidas com mais verdade do que a própria realidade da qual foram extraídas. Por vezes, me sinto suspensa, observando outras vidas, outros tempos, outras histórias. Como quem olha para dentro de uma janela e vê seu reflexo no vidro, projetando sua própria imagem na realidade do outro, por um instante não sou mais eu. Sou a pessoa do outro lado, sou ninguém, sou uma mera espectadora de universos particulares. Então a gente consegue ver nesse texto da Marjô que é um texto muito pessoal, onde ela fala das preocupações dela e do que ela quer apresentar na pintura dela. Se a gente olhar um pouco as pinturas da artista, são pinturas onde ela apresenta
o universo particular dela, que é a própria família, os filhos, o marido, a avó, todo esse universo que faz parte do cotidiano da artista. Agora, a principal parte de um portfólio, as suas obras. Aqui você vai mostrar seus principais trabalhos e da melhor maneira possível. Quais são as informações principais neste momento? Além de uma foto muito bem tirada do seu trabalho, você tem que colocar as informações principais, que são o título da obra, se essa obra faz parte de alguma série, qual o ano em que você fez essa obra, qual a técnica artística e o tamanho que essa obra tem. É importante você colocar seus trabalhos mais recentes primeiro e seus trabalhos mais antigos depois. E você tem que ter uma preocupação nessa imagem. Se for uma fotografia, é um pouco mais fácil. Mas se você tem pinturas, esculturas ou outro tipo de trabalho, você tem que ter um bom registro fotográfico desse trabalho. Afinal, é a partir desse registro fotográfico que as pessoas vão conhecer a sua obra. Se você não tem uma super câmera fotográfica, eu vou mostrar aqui uma dica de como tirar uma boa foto do seu trabalho e fazer uma edição no próprio celular. Eu estou gravando esse vídeo aqui do Ateliê do Alto e na minha frente tem algumas obras do artista Fábio Menino que eu vou usar como exemplo de como fazer um bom registro fotográfico. Uma boa dica é você não tentar fazer a foto com luz natural, porque às vezes o sol ele vai influenciar muito, tanto na cor da obra quanto em sombras que ele possa criar. Então a gente está aqui numa parede dentro de um espaço fechado com uma luz normal de uma casa. Então vamos lá fazer uma foto com o celular. Então agora vamos abrir o programa Snapseed e aí já vem essa tela onde a gente aperta aqui no botão mais para abrir a foto que acabamos de tirar. Agora vamos começar a nossa edição. A primeira coisa, dá para ver que a foto ficou um pouquinho torta, né? Então a gente vai aqui em ferramenta e vamos em girar. Olha só, o programa ele já ajusta automaticamente a melhor maneira da imagem ficar aqui. Vamos novamente em ferramenta e em cortar para a gente tirar o fundo da parede. A gente vai empurrando com o dedo e ajustando aqui a tela. Clica aqui no OK. Então já temos a imagem mais fechadinha. Agora a gente vai ajustar um pouco a luz, sombra, a tonalidade. Então, voltamos à ferramenta Ajustar Imagem. Existe uma opção aqui, que é uma varinha, que ela faz isso automaticamente para você. Aí, se a gente não gostou, a gente desfaz e vamos de novo ajustar a imagem da maneira que a gente acha melhor. Então, eu vou clicar aqui nesse botão e começar com o brilho. E aí, é só a gente empurrar o dedo ou para lá ou para cá, que o brilho vai alternando. Então, acho que mais ou menos aqui está bom. Vamos agora para contraste, onde a gente ajusta também o melhor contraste. Saturação. Atmosfera. Realce. Sombra. E, por fim, calor, que vai mudar um pouco a tonalidade da pintura. Aí eu acho que assim está bem parecido com a pintura real. Então eu coloco aqui OK. E a nossa edição está finalizada. Vamos exportar e salvar uma cópia. Agora que já tiramos a foto e subi ela para o computador, vamos começar a diagramação do portfólio. Você vai entrar então na internet, no site canva.com, criar uma conta e aí a gente começa criando um design. Eu vou criar um design no formato apresentação, que é um formato mais padronizado de um portfólio. E aí,
começamos pela capa. Vou escolher aqui no menu lateral a opção texto e inserir um título. Então, vou pôr aqui o nome do artista que eu tirei a foto, que é o Fábio Menino. E aí eu consigo mudar a fonte desse texto, a localização que ele ficar, o tamanho. Então, eu posso aqui diminuir um pouco o tamanho, ou posso escolher já um tamanho que eu queira. Eu posso mudar a fonte, e aí a gente tem muitas opções de fontes. Vou escolher uma fonte um pouco mais padronizada, sem serifa, para uma boa leitura. Colocar aqui, Fábio Menino. Eu crio uma nova página e aqui entraria a mini bio do artista. Então, eu vou colocar um pouquinho de texto, vou deixar aqui só para a gente ter uma ideia de uma mancha de texto, não vou colocar informações, mas só para vocês entenderem como a gente coloca isso. Vou também mudar aqui o tamanho, a fonte, vou colocar a mesma fonte que eu usei no título. Enfim, aqui é mais para a gente ter uma ideia de como você colocar uma mancha de texto dentro do seu portfólio. Agora vamos fazer o upload da imagem. Então, eu clico em upload, fazer upload de arquivo. A escolho no meu computador onde está a imagem, ela sobe aqui para o meu banco de imagens e é só clicar nela que ela já vem para a página. A gente pode redimensioná-la para uma boa leitura da imagem aqui no nosso portfólio. E aí eu vou inserir o título. Então, ela chama Batedeira, o ano que é 2023, a técnica que é óleo e cera de abelha sobre tela. E a dimensão, ela tem 40 centímetros por 30 centímetros. Então, essa é a informação básica de toda obra que a gente coloca em nosso portfólio. É claro que esse tamanho está muito grande, a gente vai redimensionar aqui para um tamanho com uma boa leitura, mas que não roube a atenção da obra. Vou mudar aqui a fonte e deixar justificado, deixar alinhado à esquerda. E pronto, eu coloco aqui a informação onde eu acho melhor. Vou só ajustar aqui, tirar essa informação de medida, ficar 40 por 30 centímetros. E aí a gente vai então inserindo as outras obras aqui no portfólio, com as informações, os títulos, colocamos o currículo no final e o contato. E aí eu venho aqui em compartilhar e vou baixar esse arquivo. Para um bom compartilhamento do arquivo, a gente salva geralmente em PDF. Então, ele já está aqui PDF, eu clico em baixar e ele vai salvar no computador. Aqui, Fábio Menino, e está salvo. Agora, você já pode compartilhar o seu portfólio com as outras pessoas e inscrever ele em editais e em salões de arte. E para finalizar seu portfólio, você vai incluir o seu currículo. O currículo ele é bem mais detalhado que sua mini biografia. Nele, você vai colocar as principais exposições que você participou, primeiro começando com as individuais e depois com as exposições coletivas. Prêmios que você possa ter recebido, residências artísticas que você possa ter participado, coleções públicas onde sua obra possa estar presente e publicações. Isso se você tiver todas essas informações para serem incluídas. Se não, se você for um artista ainda em início de carreira, você pode colocar informações como a sua formação e algumas exposições ou alguns lugares que você possam já ter mostrado o seu trabalho. Agora vamos ver um currículo de artista. Trouxe aqui como exemplo um currículo do portfólio do Stefan Deutschnoff. Ele começa apresentando os prêmios que ele recebeu, as exposições individuais que ele já participou, as exposições coletivas, projetos de arte pública, happenings, performance e publicações.
E para encerrar seu portfólio, você coloca o seu contato. Pode ser tanto telefone, e-mail, site, Instagram, todas as informações onde a pessoa possa depois entrar em contato com você e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então vimos toda uma estrutura que o portfólio de artes visuais tem que ter e algumas dicas de textos, como escrever a sua mini biografia, como apresentar uma boa imagem, como fazer um bom registro fotográfico e edição desse registro e como diagramar o seu portfólio. Espero que essas informações tenham sido úteis e que você tenha boas oportunidades.